Tricolor se aproxima da contratação do Dinenno, atacante argentino de 30 anos, que está no Cruzeiro, Arnaldo. É isso? Tá por detalhes, parece. O São Paulo tinha uma bala, né? Que era o centroavante acima de 30 anos por empréstimo, sem pagar direitos federativos. Fez a mapeada completa, sondou vários jogadores. E aí tem uma questão que para o Cruzeiro interessa também o Cruzeiro vai reduzindo um pouco o seu elenco, a sua folha de pagamento, só tem 2 frentes, e o técnico chegou e começou a também dar os seus pitacos, né? O Dinenno é uma coisa interessante em relação ao Cruzeiro. Ele é uma contratação pré-Pedrinho BH, né? Ele é uma contratação SAF Ronaldo. Foi uma das primeiras. Foi recebido com entusiasmo, custou caro. Estava muito bem no México, mas no Cruzeiro ele se machucou de todos os jeitos. Quebrou o nariz, teve problema no pubis e rompeu o ligamento cruzado do joelho, né? Foi a última lesão. Foi ficando para trás. Hoje o Cruzeiro tem Caio Jorge, Gabigol, Lautaro Dias, Bolassi. Tem 4 centroavantes na frente dele. E aí o Cruzeiro aceitou emprestar o Dinenno praticamente sem custo para o São Paulo. E o São Paulo está finalizando essa negociação, empréstimo, em princípio, até o final do ano, apenas 6 meses. Aí com opção de compra e tal, com metas e tudo mais, né? É uma opção que viraria obrigação se ele bater as metas de jogos e tudo mais. Me parece uma operação, sinceramente, boa para todos os lados. Inclusive para São Paulo. Inclusive para São Paulo. Você perde o Caleri com ligamento cruzado, você está com essa lacuna claramente no seu elenco. Traz um pós-recuperação de ligamento cruzado. Mas você traz mais ou menos a mesma idade. Um centroavante de 30 anos, que não é 37, 38, acabando a carreira. Um cara que quer se recuperar na carreira, não gasta nada. Para o Cruzeiro, você libera o cara também da sua folha, de alguma maneira, ou totalidade, ou uma parte disso. Põe o cara numa vitrine, vem com opção, e aí pode pintar até uma obrigação de compra se ele for bem. E para o jogador também ter uma chance. Cara, de verdade, para mim me parece um mundo muito bom para todo mundo. O São Paulo pode estar se reforçando de um cara que dá aí quantos gols? 8 gols, 10 no Brasil. Tá ruim se ele fizer isso até o final do ano? Não vai estar. E que ele pode preencher uma lacuna sem gastar nada, num empréstimo. Sinceramente, não me parece um mundo dentro de uma realidade que o São Paulo precisa se enquadrar. Me parece um mundo muito bom, assim, uma tentativa boa. Vamos colocar na tela os números do Dinenno. Massa, preste bastante atenção. Estou vendo. Cadê? Olha lá. No Cruzeiro foram 27 jogos, sendo 15 como titular. Antes, no Pumas, ele fez 119 jogos entre 147. E no Deportivo Cali, 53 e 55. 8 gols no Cruzeiro, que é a última passagem dele. Uma assistência, 168 minutos para participar de gol. A passagem dele pelo Pumas foi muito boa. Né? Ele era... O São Paulo, quando tinha mais dinheiro, chegou, antes mesmo de trazer o Caleri de volta... Pensou nele. Chegou a tentar a contratação dele, mas não tinha dinheiro na época. O futebol mexicano, o pessoal conhece bem, paga bem, e o Cruzeiro contratou lá atrás. Mas no Cruzeiro, com essa sequência de lesões, ele praticamente não jogou. A torcida do Cruzeiro até gosta pelo raçudo, bom no jogo aéreo. É um pouco Caleri. Replicar o que o Caleri tentava fazer. Agora, você sabe que os anos de convivência, muitos anos de convivência, você sabe pisar no calo das pessoas, né? Quando você convive muito com alguém. Então eu vou ler uma mensagem aqui para só ver a reação do Arnaldo Ribeiro. É do Tiago Ferreira, que fala o seguinte: esse é bagre. São Paulo prefere contratar bagre do que apostar no Rian Francisco. Não, acho que são coisas diferentes, né? O Rian Francisco, pelo pouco que ele jogou até agora, você percebe que em algumas situações ele ainda não consegue se virar. Jogo aéreo, esquece. Libertadores, Copa, é jogo aéreo, é pênalti. O Rian Francisco é bom no pênalti. É trombada. Mas é trombada, sim. Né? É esse tipo de jogo. Quando o Caleri se machuca, o Rian Francisco jamais vai substituir o Caleri. Tanto que ele jogava com o Caleri em algumas situações. Né? O Rian Francisco pode jogar com o Dinenno. Né? É uma outra característica completamente diferente. Né? Então, mas, sim, eu acho que o São Paulo tem
de novo, nessa situação de limite financeiro, ou contratado jogador veterano, ou tem os meninos da base. O que não tem é dinheiro para contratar jogador no auge da carreira, né? A única coisa é que voltou todo mundo lá, começa em agosto, os campeonatos de volta em julho. Não me parece ser um cara que eu tenho certeza que vai tomar a posição do André Silva, por exemplo. Eu não tenho essa certeza. Olha, ele vai ter que jogar muita bola, se recuperar para tomar. Me parece o André mais preparado para ser titular. Exato, mas também é bem diferente do André. Sim. Muito diferente do André. O jeito de jogar. Exatamente, né? É um jogador que tem uma característica parecida com a do Caleri, de pivô, de bola aérea, de cabeceio, de costas e tudo mais, né? Que tal, hein, Massa? Olha, é o seguinte, qual é o histórico dele? Qual é o histórico dele? Contusões... Não, agora, no Cruzeiro foi... Contusões só no Cruzeiro? Sim, praticamente. Futebol mexicano menos, né? Quase nada de contusões. Então, ele joga bola e vai jogar bem e é uma boa saída para o São Paulo. Eu gosto dele. Agora, depende de ver como ele vai chegar, como que ele tá, como foi a temporada dele no Brasil, o que levou a tantas contusões. Ele só fez 5 partidas desde a volta da lesão no Cruzeiro, só 5 partidas. Como ele se adaptou, por que o Leonardo Jardim não está aproveitando o cara. Tá meio claro, né? Porque tem Gabigol e tem o Caio Jorge. Caio Jorge está jogando muito. Então aí... Mas é um jogador que vai ajudar o São Paulo. Não tem outro. Não dá para contratar um melhor. Não dá para gastar grana. Eu acho uma boa saída. Eu estou mais na linha do Vessa. O que me preocupa é a questão física. Porque o São Paulo tem uma coisa que machuca direto. Machuca lá, acordou, machuca. Então é uma coisa que me preocupa, é a questão das contusões. Fora isso, ele é mais jogador que o André Silva, por exemplo. O que eu entendo... Para mim é. O que eu entendo um pouco o sentimento do torcedor de São Paulo, eu falo assim, caramba, Cruzeiro tá liberando o 5º cara dele e eu tô pegando a xepa. É a realidade. No fim da feira, quando pega ali aquelas últimas... Eu entendo o sentimento do torcedor, mas se você tiver uma frieza de pensar no momento, é um bom reforço, é um bom jogador. Agora, ele jogou muito pouco, de fato, no Cruzeiro, e o Zubeldia tem... O Zubeldia deve conhecer ele, sim, imagina. Conhece. Né? E aí, portanto... Embora seja uma contratação, de novo, mais do departamento de futebol, que já tinha... mapeado, procurado ele lá atrás do que propriamente do Zubeldia. Agora, a outra opção era as opções várias tentadas. O Carlos Vinícius, que saiu do Fulham, 30 anos também, brasileiro, quase não jogou no Fulham, não estava com problema de lesão, mas o São Paulo não tinha dinheiro para pagar o salário do cara. O Dineno ele conseguiu uma composição, até porque para o Cruzeiro foi interessante. Para fechar, e aí conseguiu acertar com a questão do FDIC, de quanto pode gastar? Essa era uma janela. O São Paulo tinha um pouquinho. Tinha uma brecha para uma contratação de posição. Agora, se quiser fazer mais alguma... Aí tem que sair. Tem que sair gente do elenco atual, né? Entendi. Bom... Então tá aí, né, galera? O Dinemo aí do Cruzeiro, né? É um jogador que realmente eu não conheço muito. O São Paulo tá de olho no mercado mesmo, né? O São Paulo acredito que vai ter algumas vendas lá no fim do ano. Algum jogador da base no fim do ano vai sair do São Paulo. Porque pro São Paulo fechar a conta, né? Precisa de mais 50 milhões de transferência, 40 milhões. Então algum jogador vai sair. E como o São Paulo não tinha mais o Caleri, que se machucou, foi atrás desse Dinemo aí. Né? Um cara que vem de muita lesão no Cruzeiro, né? Na passagem dele no México, tem ótimos números lá. Isso é um fato, mas no Cruzeiro, cara, ele não engrenou. Agora, claro, lá tem Caio Jorge e tem Gabigol, né? Então, óbvio que ele seria a terceira opção. Agora, me espantou um pouco o Mancini falando que ele é melhor do que o André Silva. Caramba, se ele for melhor que o André Silva, já tá bom, né? Tá ótimo se ele for melhor do que o André Silva. Então, bora ver essa contratação aí, como é que ele vai chegar aí, né? Ele que veio de lesões, né? Então, um cara que quer dar a volta por cima na carreira, então isso é importante. Por essa parte é bom, né? Ter cara com vontade de jogar. E é isso. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aí, todos que querem para o Esporte, link na descrição, São Paulo no mercado aí.
E galera, eu não postei esses últimos 2 dias porque realmente não teve vídeo pra gente fazer react, né? E é isso. Valeu? É nóis!